Olá! No programa Hora Extra desta semana você confere os seguintes destaques. Projeto TRT para Todos promove integração entre as unidades da 18ª Região. Empresa inicia reconstrução dos prédios atingidos pelo incêndio no Complexo Trabalhista de Goiânia. E no bloco de entrevistas, o advogado Edson Veras fala sobre a lei que regulamentou a terceirização no país. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Projeto TRT para Todos promove integração entre as unidades da 18ª Região. A empresa inicia a reconstrução dos prédios atingidos pelo incêndio no Complexo Trabalhista de Goiânia. E no bloco de entrevistas, o advogado Edson Veras fala sobre a lei que regulamentou a terceirização no país. O Hora Extra está começando agora. Pense num projeto que propicia uma proveitosa troca de experiências sem perder de vista a saudável confraternização que une e integra magistrados e servidores de todo o Estado. Este é o propósito do projeto TRT para Todos, que teve início em maio na cidade de Goiás. A charmosa cidade de Goiás foi sede do primeiro encontro que reuniu servidores e membros da alta administração do tribunal. Esse foi o primeiro TRT para Todos desse ano. Outros 9 estão programados até novembro. O projeto de integração visa aproximar o tribunal e estreitar o laço entre todos os servidores. TRT para Todos demonstra a intenção do TRT de vir ao interior, de ir até as unidades, de passar quais são as nossas atividades e de que a gente consiga, através disso, criar uma unidade para ser cada vez melhor, mais eficiente, mais eficaz na distribuição da justiça. Os participantes das varas de Goiás, Iporá e São Luís dos Montes Belos tiveram vários bate-papos sobre temas relacionados ao trabalho, como comunicação e estratégia, e também a resposta de algumas demandas. No encontro foi anunciada as reformas dos postos de trabalho de São Luís esse ano e de Iporá no ano que vem. E ainda a assinatura de um ofício que solicita ao governo do estado a doação de uma área para a construção de uma nova sede da Vara de Goiás. São várias as situações, uma delas são o ambiente físico, são as sedes onde haverá reformas, aquisição aí de um terreno através de doação. Então são várias as frentes que o tribunal está trabalhando, para melhoria do local de trabalho e aqui, mas também a gente está trazendo o pessoal a fim de treiná-los para que eles possam desempenhar as atividades de forma melhor, mais simples, com melhores processos e sendo mais eficientes. Já estávamos aguardando, a Vara de São Luís tem mais de 10 anos que não passa por uma reforma de grande porte, já tinha alguns pontos que realmente precisavam de um tratamento melhor e com a assinatura da autorização do presidente é uma demanda não só de quem trabalha lá, mas de toda a comunidade, de todos os jurisdicionados. A prefeita de Goiás participou do encontro e destacou a importância da cidade sediar o evento. Olha, para nós é uma honraria poder sediar um evento desta grandeza, né? Goiás, nós temos a nossa sede aqui também, da regional, e o tribunal aqui desenvolve um excelente trabalho com a nossa juíza, a doutora Ana Deus Edith, à frente, e o Marcelo. E hoje a gente poder receber o nosso querido Breno Medeiros aqui, nosso presidente, que muito nos honra. Eu já estava falando para ele que eu tenho acompanhado o trabalho dele e com 100 dias à frente do tribunal ele já mostrou que veio,
sobretudo esse marco desse evento hoje aqui em Goiás, que ele está estreitando a distância, né, do tribunal com os servidores. Então eu fico feliz do primeiro encontro estar acontecendo aqui na cidade de Goiás, né, cidade de Cora Coralina, patrimônio da humanidade, e para nós é uma satisfação muito grande. Eu só tenho que agradecer ao tribunal por ter escolhido Goiás para sediar esse evento. Para os servidores, o encontro, que é inédito, foi motivador. A Salo é servidora da Vara de Goiás há 19 anos e gostou bastante da experiência. É uma oportunidade muito boa de eu poder encontrar colegas de trabalho, conhecer, que eu às vezes não conhecia nem a existência deles, não sabia nem da existência, às vezes só por nome, me inteirar com as rotinas de outras varas, ter aquela coisa mais humanizada, né, de ser uma peça, não só uma peça, mas uma pessoa que faz parte de um sistema de produção. Eu estou gostando muito, está agregando bastante. Os próximos encontros vão acontecer em Goiânia, em junho, e em Goianésia, em julho. O servidor interessado em participar tem que fazer a inscrição pelo site do TRT. Indico sim, que todos participem, façam um esforço, porque está agregando valor, experiência, é uma motivação até para você renovar a sua expectativa de tribunal, porque às vezes você vai ficando mais tempo de tribunal e fica meio desmotivado, não tem mais nada para você ver, para aprender, mas a gente está sempre reaprendendo a ser servidor. Depois do terrível incêndio que tomou conta do canteiro de obras do Complexo Trabalhista de Goiânia em outubro de 2015, agora chegou a vez da reconstrução dos blocos atingidos. Veja a matéria. Tijolo por tijolo, as obras do Complexo Trabalhista seguem aceleradas. Depois do incêndio que atingiu 2 blocos que estavam em construção em outubro de 2015, o foco foi avaliar a estrutura e dar início à recuperação. Depois da demolição dos blocos 1 e 2 que foram atingidos pelo incêndio, agora este espaço passa por uma limpeza e uma reconstrução estrutural para só então dar continuidade à obra. De acordo com a Secretaria de Manutenção e Projetos do TRT, os entulhos da demolição foram suficientes para encher 230 caminhões. Todo o material retirado deverá ser reciclado e reutilizado na construção de rodovias. Já os blocos 3 e 4, que não foram atingidos pelo incêndio, seguem em ritmo acelerado. O auditório oval já recebeu a laje de cobertura. Também já foram executados quase 20% das obras de infraestrutura das instalações elétricas, hidráulicas e de prevenção a incêndio. Acabou de acabar a demolição e a gente está começando o reforço estrutural das partes que foram, pelo laudo, consideradas que têm condições de permanecerem. Aí, terminando o reforço estrutural, a gente já vai começar a reconstrução da edificação de forma que, para ficar da forma que estava antes do incêndio. Em visita às obras, o presidente do TRT-18 conheceu as etapas do processo de recuperação das vigas e pilares. O desembargador Breno Medeiros informou que as obras estão adiantadas. A obra, acabei de ter a notícia que terminou a parte de demolição com 1 mês e meio de antecedência do prazo previsto. Então nós estamos aqui olhando o início do reforço dos pilares que ficaram. É um trabalho ainda para 3 meses, mas demonstra aí que nós não estamos parados e que a obra está andando e é mais uma obra, algo que a gente quer entregar o mais rápido possível para a sociedade goiana. No próximo bloco, o advogado Edson Veras fala sobre a lei que regulamentou a terceirização no país. Confira a seguir. A nova lei da terceirização, promulgada em abril, permite a contratação de serviço terceirizado em qualquer tipo de atividade de uma empresa e amplia de 90 para até 180 dias o prazo para trabalhos temporários.
Representantes dos trabalhadores argumentam que a lei pode provocar precarização no mercado de trabalho. Empresários, por sua vez, defendem que a legislação promoverá maior formalização e mais empregos. E para falar sobre a nova lei que regulamentou a terceirização, nós conversamos hoje com o advogado Edson Veras. Seja bem-vindo à Hora Extra novamente, né, doutor Edson? É um prazer para mim estar aqui. Doutor Edson, a terceirização foi regulamentada depois de muita polêmica e muitos anos de tramitação no Congresso Nacional. O que muda agora com essa nova lei em vigor? Basicamente, o que muda é a previsão legal para a terceirização. A terceirização ela já existe. É preciso entender num contexto histórico a terceirização, porque fica parecendo que é algo novo. Terceirização hoje já existe. Terceirização começou após a Segunda Guerra Mundial. A indústria bélica precisava atender à demanda e alguns serviços daquela indústria não poderiam ser feitos pelos seus próprios trabalhadores. Então ela terceirizava atividades secundárias, atividades periféricas. Hoje é uma grande ferramenta de gestão, de administração. A empresa, para ela não desperdiçar a mão de obra na expertise dela, ela contrata atividades periféricas. Isso já existe hoje, mas não tem uma legislação específica que trata a respeito. Então, a grande modificação, basicamente, é essa, é de ter um texto legal e ter uma lei com regras para terceirização. Basicamente isso. E por que a aprovação dessa lei trouxe tantas polêmicas? Ela é, afinal, benéfica ou não para o trabalhador e benéfica ou não para o empresário? Acredito que a discussão é porque o tema terceirização envolve alguns problemas, inclusive de natureza grave, na relação de emprego. Se for levantar as estatísticas relativas ao trabalho terceirizado, a gente percebe uma grande diferença entre o trabalhador terceirizado e o trabalhador próprio em relação a salário, em relação à jornada, em relação até à permanência no emprego. O trabalhador terceirizado, isso é estatística, isso é matemática, isso não é opinião. O trabalhador terceirizado, ele recebe em média 30% do que o empregado próprio. O contrato de trabalho dele dura normalmente a metade. Ele trabalha em torno de 7 a 10% mais do que o trabalhador próprio, sem contar os índices de acidentes. Mais de 80% dos acidentes de trabalho no setor elétrico, por exemplo, ele envolve empregado terceirizado. Lembrando que esse número pode ser muito maior, porque na empresa terceirizada, às vezes, há uma subnotificação do acidente do trabalho. Então, talvez por isso é que gerou toda essa discussão e posicionamentos, porque o que, às vezes, quem se posiciona contra esperava de uma legislação que ela viesse para evitar e minimizar um problema que existe hoje, da terceirização. E, às vezes, ela vai possibilitar a ampliação desse problema. Há o risco, como alguns dizem, dos empregadores demitirem os atuais empregados que não são terceirizados e recontratá-los nessa nova forma, para assim precarizar esse trabalho? Risco existe, porque no texto da legislação que trata a respeito da terceirização, não existe um dispositivo claro quanto a essa proibição. E a gente sabe que a mente humana, para utilizar as regras, né, da forma que mais lhe favoreça, então essa possibilidade, ela existe, em virtude desse não impedimento que a legislação estabelece para isso. Pode ocorrer de empresas deixarem os seus empregados próprios e recontratarem eles como terceirizados. Isso pode ocorrer, sim. E por outro lado também, alguns criticam a lei porque dizem que ela vai se tornar letra morta, em razão de que vai continuar sendo aplicada a jurisprudência do TST, a súmula 331. O senhor concorda com isso? Eu também vejo essa possibilidade. Eu vejo essa possibilidade porque essa lei, aprovada há quase 2 meses, ela não trata só da terceirização, ela trata também do trabalho temporário. Na questão do trabalho temporário, ela traz um parágrafo claro, objetivo, que diz que o trabalho temporário se aplica à atividade principal da empresa, que a gente chama de atividade fim, e às atividades secundárias, atividades periféricas, não é? Quando essa lei trata a respeito da terceirização, ela não traz especificamente esses termos.
Então, fazendo uma interpretação teleológica, se o legislador quisesse que a terceirização ela alcançasse as atividades principais e as atividades secundárias, ele deveria ter explicitado isso. Como não explicitou, ele trata só de trabalho específico, um trabalho determinado, mas ele não fala de atividade principal ou atividade secundária. Eu imagino que tem essa possibilidade. Particularmente, se eu fosse o julgador, eu aplicaria sim a súmula 331. Por quê? Primeiramente, por essa questão da interpretação teleológica. Se o legislador ele não estabeleceu essa possibilidade, como fez com o trabalho temporário, então não existe a autorização. E no segundo ponto de vista, porque a finalidade da terceirização, como eu disse historicamente, ela é para atividades secundárias. A empresa ela tem que se dedicar à sua expertise com empregados próprios. Então, eu imagino que tem essa possibilidade, sim, dos tribunais continuar aplicando a súmula 331. E como é que fica, doutor Edson, a questão da responsabilidade do empregador com a nova lei? Pela legislação, pela lei que foi aprovada, essa responsabilidade ela é subsidiária e o texto traz isso de forma clara, não é? Então, a princípio, subsidiária. Mas imagino que não vai ter como escapar da responsabilidade solidária em determinados casos. Eu entendo que, se a empresa tomadora de serviço ela vai realizar a terceirização, e a terceirização que ela está realizando, ela segue todos os ditames da legislação recém-aprovada, a responsabilidade dele é subsidiária. Se houver algum tipo de irregularidade, alguma má aplicação dessa legislação, a responsabilidade ela continua solidária, inclusive por decorrência dessa violação da legislação da terceirização. Então, via de regra, subsidiária e, no caso de problema, solidária. Ok, doutor Edson. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo, hoje conversando com o advogado Edson Veras sobre a nova lei que regulamentou a terceirização. Não saia daí. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o advogado Edson Veras sobre a nova lei que regulamentou os serviços terceirizados. A chamada intermediação da mão de obra pela nova lei continua sendo ilegal? Continua sendo ilegal. A intermediação da mão de obra é como se uma empresa ela terceirizasse somente as obrigações com o empregado. Ela mantém o empregado vinculado a ela, recebendo ordens dela, só que quem cumpriria as obrigações com esse empregado é uma empresa interposta. Então, empresa interposta continua sendo proibição. Ok, doutor Edson, agora nós vamos ouvir a opinião do juiz do trabalho, Rodrigo Dias, que vai falar sobre os pontos positivos dessa regulamentação de acordo com a opinião dele. Vamos lá. Pode-se dizer que a nova lei traz segurança jurídica, tendo em vista que há uma multidão de empregados, mais de 12 milhões de empregados no Brasil, que trabalham no sistema de terceirização e que não há nenhuma lei que regulamente seus direitos, que regulamente essas relações. E do ponto de vista ainda da segurança jurídica, a tão combatida possibilidade de se terceirizar, inclusive a chamada atividade fim das empresas, ao fim e ao cabo, a meu ver ao menos, a regulamentação é benéfica, tendo em vista que, em primeiro lugar, esse conceito de atividade meio e atividade fim é absolutamente incerto, indeterminado, o que causa insegurança jurídica. E, em segundo lugar, eu penso que a lei encontrou um ponto bastante razoável de solução desse enigma da atividade meio e atividade fim, no sentido de que é possível terceirizar, seja lá quais forem atividades, desde que a prestação de serviço seja para atividades específicas, em oposição à prestação de serviço em atividades genéricas, de tal forma que o mote, a razão de ser da terceirização não será buscar o lucro nas costas do empregado que está prestando serviços, mas sim na maior eficiência oriunda da especialização dessa empresa prestadora de serviço. E por fim,
Se fosse verdade que a terceirização em geral causasse prejuízo só por isso aos empregados, nós estamos sendo absolutamente contraditórios, porque dessa forma, quem trabalha na atividade meio e nela nós admitimos sempre terceirização, não seria digno de proteção nenhuma, né? Porque afinal de contas, para eles não há dúvida nenhuma que tem terceirização. Eu acho que essa é uma visão já ultrapassada, para ser muito franco. As modernas relações de trabalho exigem, de um lado, que esse tipo de prestação de serviço seja regulamentado e de outro que se cuide da proteção dos direitos do trabalhador, e eu acho que isso foi feito. Bom, ele falou muito na questão da segurança jurídica, né? O juiz Rodrigo Dias. Essa segurança jurídica, afinal, ela é para quem? Para o trabalhador, ou para o empregador, ou para ambos? Sob o aspecto da previsão normativa, de existir na lei agora o texto a respeito da terceirização, a segurança jurídica ela é para todos. E nesse ponto eu concordo com o Dr. Rodrigo. O Dr. Rodrigo ele está muito afinado com esse tema, tem feito palestras, mas eu discordo dele em outros pontos. A segurança jurídica ela existe porque tem a previsão na legislação, mas eu compartilho a mesma opinião, por exemplo, da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, da ANAMATRA. A ANAMATRA ela publicou uma nota contrária à terceirização. O Ministério Público do Trabalho também publicou uma nota técnica contrária à terceirização. Esse conceito de atividade fim e atividade meio, tanto ele é possível que a própria lei recém-aprovada ela traz isso para o trabalhador temporário. Então, como mecanismo de gestão, essa terceirização da atividade meio, ela é uma solução viável para a empresa, tá? Porque, como eu disse, uma empresa ela vai se dedicar à sua expertise. Vamos relembrar, após a Segunda Guerra Mundial, os empregados da empresa precisavam se dedicar à produção de armas e algumas atividades específicas, essas poderiam terceirizar. É assim que, se for admitida a terceirização, deve ser. Em relação à comparação do trabalhador da atividade meio e da atividade fim, o ideal seria que a empresa não terceirizasse ninguém. Não ter terceirização seria o ideal. Não quer dizer que porque alguém possa trabalhar em uma atividade precária, ela possa ser expandida para as outras, ou que o raciocínio contrário ele seja verdadeiro. Se alguns podem, os demais também podem trabalhar como terceirizados. O que depõe contra a terceirização é justamente o que acontece com esses 12 milhões de trabalhadores terceirizados. A relação deles ela é precária e as estatísticas dizem isso. Ampliar a terceirização é ampliar um problema de precarização do contrato de trabalho, sem contar que viola um princípio da bilateralidade jurídica do contrato de trabalho, porque você insere um outro elemento nesse meio. Então, eu continuo com a minha posição contrária à terceirização. Imagino que, ao invés de solucionar um problema que já existe, os tribunais enfrentam discussões aí de terceirização ilícita e as consequências dela. Imagino que vai ampliar esses problemas. A demanda na Justiça do Trabalho, por conta dessa situação. E os problemas com os trabalhadores. Quanto mais trabalhador terceirizado exista, já que a relação normalmente costuma ser precária, maiores serão os problemas com outros trabalhadores que virão a se tornar terceirizados. Então, eu compartilho a mesma posição do Ministério Público do Trabalho, da ANAMATRA, dos auditores fiscais. Eu acredito que não é uma visão pessimista, é uma observação em cima de estatística. Eu acredito que vai ser problemática. Agora, o tempo é o senhor da razão, o tempo dirá como é que isso vai discorrer. E dirá como os tribunais vão interpretar essa nova lei, né, doutor? Sim, os tribunais, eles mitigam o direito e acabam estabelecendo o próprio direito com as suas decisões. Então, nós precisamos ver como é que os tribunais vão direcionar a questão da terceirização. Muito obrigada pela entrevista. Para mim é um prazer. Obrigado. Ok, o Hora Extra fica por aqui. Obrigado também por sua atenção. E não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook, pelo Twitter e pela Rádio Web. Até a próxima semana.